Hoje é sábado, 19 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo ontem decepcionou mais de 65 mil torcedores que foram ao estádio do Maracanã. Uma atuação no primeiro tempo muito ruim e na segunda etapa o time com muito volume, mais ali na base do abafa, porém isso não foi suficiente para conseguir 3 pontos em cima do Criciúma e você apenas empatou um jogo que era importantíssimo vencer. O técnico Arthur Jorge colocou vários pontos a respeito da partida, realmente falou sobre o primeiro tempo, que foi, na opinião dele, medíocre. No segundo tempo ele disse que o time criou algumas situações, falou algumas vezes na coletiva algo que eu achei bom de um líder, de que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa Libertadores da América. Fez questão de enfatizar isso. Vou colocar estas falas do nosso técnico para vocês poderem ouvir. E na zona mista, o John Textor, ele foi questionado em relação ao resultado de ontem e se lembrava a temporada passada. E ele deu uma resposta bastante dura sobre esse detalhe, de que para ele o jogo de ontem não tem nada a ver de 2023, ninguém fala de 2023. E parece muito com o que eu falei ontem na live pós-jogo, eu vou repetir. Vamos parar de falar de 2023, a nossa torcida tem que parar de falar sobre isso. É algo que machucou ano passado, machucou, mas não vamos ficar dando sopa para os rivais. Acabou 2023. As coisas acontecem em 2024. Quem discorda da maneira que eu estou falando, respeito, mas no meu entendimento, este é o assunto que tem que ficar superado. Então vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você está em busca da antecipação do seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. É parceira do canal do TF. Lá vocês encontram diversos produtos da antecipação do fundo de garantia. Você tem que entender o que eles têm a propor. Se vocês conseguirem que tudo seja passado da melhor maneira possível, vocês façam a antecipação do fundo de garantia. Se vocês não entenderem, aí vocês não façam. É aquilo que eu passo aqui no canal em relação a todos os parceiros que a gente tem. Só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. Pegou a dica? Link da Aposente Fácil, tanto no primeiro comentário e também na nossa descrição. Ontem o Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim. Começa bem, mas depois faz ali um jogo meio que moroso e não consegue dominar a equipe do Criciúma. Já no segundo tempo, o Botafogo cria algumas boas oportunidades, chega a fazer um gol e toma um gol no lance em que o Luiz Henrique ele perde a bola de uma maneira inexplicável. Acho que ele estava cansado já e forçou uma jogada que ele força várias vezes. O que o Luiz Henrique fez ontem no meio-campo, ele já fez outras vezes e deu certo, mas ontem acabou dando errado e ele perde a bola que gera o contra-ataque e o Felipe Viseu empata a partida. O Botafogo ainda teve um gol anulado no último lance do jogo, após uma belíssima cabeçada do Tiquinho Soares, fez o nosso gol. O goleiro do Criciúma faz uma defesa antológica e o Barbosa dá um azar que a bola bate no braço dele antes dele colocar a bola dentro da rede, que seria o gol da nossa vitória, que seria o segundo gol já aos 55 minutos do segundo tempo. Que sirva de lição tudo o que aconteceu ontem, visando a Copa Libertadores da América. Eu vou colocar aqui para vocês algumas falas do John Textor na zona mista, quando ele fala sobre 2023, que ele foi questionado por um jornalista sobre a situação do ano passado, se tem alguma coisa a ver com o que aconteceu ontem, do resultado negativo, se isso mostra que as coisas ainda acontecem, que o Botafogo tem semelhanças de 2023. Repito o que eu falei no começo do vídeo, 2023 acabou, agora é pensarmos em 2024 com coisas positivas e com coisas negativas que acontecem e acontecerão nesse ano. E o Textor falou o seguinte, vejam aí. Last year? You know I love you, but that was a stupid-ass question. I have to ask, sorry. Yeah, well, you do have to ask. It's okay. There's not even a single thread of that thought in the locker room. Those boys don't think that at all. This was a game where we dominated all night. They played a very good structured game. They had a very good strategy. They kept us out of the net all night. Their goalkeeper was amazing. Their team fought hard. Fingertip saves, it was that kind of night. These types of games don't remind you of anything bizarre. Nobody looks back. Eu concordo com ele. Chega, não vamos falar sobre isso, acho que é um assunto morto e enterrado. E o Arthur Jorge falou sobre a partida, sobre as suas escolhas, sobre a maneira que o time jogou, e ele concorda que o primeiro tempo foi medíocre. Falou do segundo tempo e falou muito, de que o Botafogo é líder e mostra
que realmente foco, né? Que está focado nas outras competições e que isso não vai interferir em nada na partida contra o Peñarol pela Copa Libertadores da América. Vejam aí as falas do Arthur. Sim, essa questão leva-me exatamente para uma resposta que lhe vou dizer aquilo que me vai na alma. Claro está que nós não é igual jogar aqui como no Nilton Santos, mas já cá jogamos e ganhamos. Aquilo que faz a comparação é exatamente essa, é que jogamos com duas equipas que jogaram também para ganhar o jogo, ou seja, que jogaram o jogo pelo jogo. Hoje não tivemos isso, apenas uma equipa quis ganhar aqui hoje este jogo, mas não pode ser condicionante para aquilo que é o nosso desempenho. Não pode, eu não posso estar a justificar de ter um goleiro que esteve sempre no chão, o tempo que não andou, 40 minutos ou 35 minutos de tempo útil, parece-me manifestamente muito pouco para aquilo que é um jogo do tempo útil. Em termos de Brasileirão, parece-me manifestamente pouco para aquilo que é o espetáculo que devemos ter, mas não pode ser justificação. Sobre a questão que me está a colocar, e eu percebo, porque a questão é sempre muito balizada naquilo que é o resultado. E eu tenho que lhe dizer que nós hoje fizemos uma primeira parte medíocre e fizemos uma segunda parte muito melhor. Vou-lhe dizer que nós tivemos momentos em que não deixámos o adversário nunca ter bola de forma confortável, fomos muito fortes, fomos muito bem naquilo que era a nossa recuperação de bola, a nossa reação à perda de bola, mas aquilo que nós olhamos, e essa estatística eu já sabia, para mim não vale muito. Eu preferia ter 30% de posse de bola e ter ganho o jogo. Ou seja, é uma estatística que pode justificar aquilo que é o nosso desempenho e a forma como tivemos dominadores no jogo, mas não fomos capazes de materializar ou de ganhar o jogo, que era esse o grande objetivo. Portanto, a estatística fica, registra, mas para mim eu preferia registrar os 3 pontos do que propriamente aquilo que é 70% de posse de bola, ou quer que seja. Mas tivemos uma primeira parte mais abaixo do que aquilo que nós tivemos na segunda, em que crescemos de produção, fomos mais agressivos, procuramos mais os espaços de profundidade que na primeira parte acabamos por não conseguir ter essa assertividade na baliza contrária, mas foi insuficiente para aquilo que hoje queríamos. É um ponto só, é um ponto que nos mantém na liderança do campeonato e vai ser esta a luta daquilo que são os últimos 24 pontos que temos para disputar, não tenho dúvidas nenhumas. Os nossos rivais vão perder pontos também, seguramente, e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, nesta altura voltar as atenções para aquilo que é a Libertadores, semifinal, mas também depois pensar naquilo que são 8 jogos de campeonato, 8 jogos com 24 pontos para disputar, e todos eles vão ser muito importantes até ao final, e em todos, e este também nos serve para isso, para poder perceber que não há jogos fáceis, e este não foi um jogo fácil para nós, face àquilo que encontramos de comportamento do adversário. Sobre o golo sofrido, eu tenho-lhe a dizer que é um golo que era um golo perfeitamente evitável. Nós tivemos um erro individual, tivemos um erro de avaliação, tivemos inadmissível nesta altura para aquilo que é uma equipa que luta pelos 3 pontos e que precisa dos 3 pontos para poder dar seguimento àquilo que é a sua campanha. Mas vou reservar aquilo que é a minha avaliação e aquilo que eu tenho que falar com os meus jogadores para poder exatamente propor tudo aquilo que é importante nós sabermos de... Agora, depois de ter feito o gol como fizemos, a acabar o jogo e ter uma equipa que não tinha criado situação nenhuma, apesar de ter chegado uma outra vez à nossa baliza, nós tínhamos que saber melhor conservar aquela vantagem, que era uma vantagem muito importante para nós, mas acabámos por não ser capazes, até porque é um momento de transição que poderíamos ter ou fazer nesse momento com 3, 4 jogadores para poder sair. Uma má decisão implica que acabássemos por sofrer gol na nossa baliza. Portanto, mais do que tudo é isso que me custa, e é isso com toda a certeza que está a custar aos meus jogadores, porque era evitável, não foi mais por erro nosso do que criação do adversário. Mas a luta continua, nós temos que continuar o nosso caminho, aquilo que é o percurso a fazer não se fez nunca de facilidades, tivemos muitas dificuldades em todo este caminho, hoje é um dia difícil para nós, mas teremos agora 8 jogos, como lhe disse, para podermos lutar em cada um deles pela vitória, porque é importante que tenhamos esse espírito, e eu percebo que hoje possamos ficar, ou temos ficado mais desanimados, mas a verdade é que nós temos animicamente que estar muito fortes, porque estamos na liderança do campeonato, estamos na semifinal da Libertadores, e portanto, quem está melhor do que nós? Pergunto eu. Quem está melhor do que nós? Ninguém. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de saber que hoje não conseguimos o que quisemos, temos responsabilidades sobre isso, obviamente,
mas temos muito caminho pela frente e esse caminho vai ser com esta dificuldade. E essa dificuldade é quando nós nos mostramos daquilo que somos feitos. E nós vamos tentar mostrar exatamente isso a partir de quarta-feira, que é o próximo jogo, portanto. Vamos torcer que realmente nada interfira, que quarta-feira é outro jogo. Vou usar de novo a expressão que eu falei, né, na nossa live pós-jogo. Ontem foi um simulado e o simulado a gente tirou uma nota baixa. Não fomos reprovados no simulado, né? Não tiramos uma nota que nos reprovaria, mas poderíamos ter ido melhor. Por volta de meio-dia estarei de volta com o nosso almoço com o TF. Hoje serão 2 vídeos, amanhã 2, final de semana, quando não tem jogos do Botafogo, a gente faz apenas 2 conteúdos para você. Valeu, gente. Tô triste, tô bem triste, mas bola pra frente. Quarta-feira tem mais. Hoje a gente engole esse resultado negativo, mas quarta-feira as coisas, se Deus quiser, mudaram. Valeu, fui.